Olá, bem-vindo a mais uma aula de patologia. Hoje nós vamos falar um pouco sobre carcinogênese. A carcinogênese é o estudo que correlaciona a etiologia à causa da formação das neoplasias. Normalmente, as neoplasias são resultados de agressões ambientais em um indivíduo geneticamente susceptível. O que é isso? Normalmente, o indivíduo ele tem uma predisposição genética já para o surgimento de mutações. E as exposições ambientais, os carcinógenos ambientais, favorecem o surgimento de mutações, normalmente em qualquer indivíduo. Nesses indivíduos que têm uma predisposição genética a sofrer mutações, a gente observa um maior número de mutações e, consequentemente, uma maior possibilidade do surgimento de neoplasias. Quando a gente fala da carcinogênese, a gente pode citar vários exemplos. Aqui a gente pode caracterizar inúmeras situações. Vamos sinalizar apenas uma para demonstrar. Quando a gente observa indivíduos localizados na província do Cabo e compara com indivíduos localizados em Queensland, na Austrália, a gente pode observar que a ocorrência de neoplasias de pele nesses indivíduos da África, ela é muito menor em comparação com a ocorrência de neoplasias de pele em indivíduos que moram na Austrália. Qual que é a diferença básica entre esses dois? A susceptibilidade genética ao surgimento de neoplasias por exposição solar. Esses indivíduos dessa região da África tendem a ter a pele mais escura, que é um fator fotoprotetor, contra as radiações solares e, consequentemente, é um fator fotoprotetor para o surgimento de câncer de pele. Já esses indivíduos têm a pele mais clara, consequentemente, eles não estão bem protegidos da radiação solar e a incidência de câncer de pele vai tender a aumentar nessa população. E que a gente está pensando aqui que a exposição solar, nessa altura do mapa, ela é muito semelhante, muito próxima aos trópicos. Nesse sentido, a gente tem que começar a pensar que a neoplasia ela vai estar relacionada a mutações gênicas. Agora, quais são os genes que tendem a sofrer alterações para o surgimento de uma neoplasia? Normalmente, a gente vai encontrar genes específicos que são essenciais para o crescimento e diferenciação celular, ou promovendo a proliferação ou controlando a morte celular. Genes que tendem a promover a proliferação celular são conhecidos como proto-oncogenes. São oncogenes normais que nós temos em todas as nossas células que transcrevem proteínas para a proliferação celular. E existem aqueles genes que regulam a proliferação celular e podem até mesmo promover a morte das células. São os genes conhecidos como genes supressores tumorais e os genes reguladores da apoptose ou do reparo do DNA. A função dos genes supressores tumorais, na verdade, não é conter o surgimento de tumor. Mas quando começaram estudos genéticos sobre tumores, observaram que existiam genes que, quando sofriam mutações, a gente podia encontrar o surgimento de neoplasias. Se a gente pensa que só quando tem esses genes alterados tem o surgimento de neoplasias, esses genes provavelmente impediam o surgimento de neoplasias. Daí o nome genes supressores de tumor. Mas, na verdade, esses genes eram genes que inibiam a proliferação celular. Eram genes que produziam proteínas que controlavam o ciclo celular. Então, se a gente perde esses genes, a gente tende a não ter mais o controle sobre a proliferação. E aí uma neoplasia pode surgir, pois as neoplasias nada mais são do que células que estão proliferando indiscriminadamente. Mas além desses genes que controlam e que inibem esse ciclo celular, existem aqueles genes que controlam o surgimento de mutações. São os genes reguladores da apoptose e do reparo. Existem proteínas produzidas por esses genes que identificam mutações e sinalizam aquela célula naquele momento que ela tem que entrar em apoptose, porque senão ela vai se transformar em uma célula com uma mutação, ou ele vai sinalizar para um reparo do material genético durante a replicação do DNA. Se a gente altera também esses genes, a gente pode favorecer o surgimento de células mutadas ou favorecer o surgimento de células que não vão entrar em apoptose mais.
Então, esse conjunto de genes supressores tumorais e genes reguladores da apoptose ou do reparo são um conjunto de genes que produzem proteínas que controlariam o surgimento de mutações. Se a gente tem alterações nesses genes, mutações nesses genes, a gente altera as suas proteínas e a gente perde esse controle replicativo. Então, quando a gente fala do surgimento de uma neoplasia, normalmente a gente fala de alterações nesses três padrões genéticos. Nos próton-congenes, se transformando em oncogenes, nas alterações nos genes supressores tumorais e nas alterações dos genes reguladores de apoptose ou do reparo do DNA. E essas mutações podem acontecer de diferentes maneiras, né? A gente pode observar inserções de sequências de DNA que não daquela célula, né, que foi inserido por um vírus e que pode promover uma mutação no material genético daquela célula. A gente pode observar mutações diretas, mutações pontuais, que alteram uma pequena sequência de pares de bases nitrogenadas. A gente pode observar durante a replicação do material genético a duplicação de uma sequência gênica, e isso pode promover a produção excessiva de proteínas por aquela célula. A gente pode observar translocações cromossômicas acontecendo, né, quando há uma troca, né, de parte de material genético de um cromossoma com outro cromossoma, e nessa translocação a gente alterar aquela sequência gênica, alterar a proteína produzida por aquele gene. E também a gente pode observar em algumas situações perda de sequência de DNA. Isso acontece muito associado à carcinogênese radioativa, onde a gente pode ter deleções de material genético devido à exposição a uma radiação sobre aquela molécula de DNA. Assim, a gente começa a pensar como promover uma modificação no material genético. Daí a ideia da etiologia do câncer, né? Quais agentes são os que provocam alterações moleculares no DNA? O primeiro deles, e muito bem conhecido, são os agentes virais. A gente denomina como carcinogênese viral qualquer alteração ou inserção de sequências de DNA viral que compromete o funcionamento de proteínas celulares. Existem inúmeros tipos de vírus que podem promover isso, como o vírus HIV, o vírus da leucemia, o HPV, o vírus da hepatite. Na maioria das vezes, o que acontece é uma inserção do material genético viral ao material genético celular, promovendo uma alteração nessa sequência de DNA, né? Isso normalmente o vírus fazia e ele promoveria com isso a replicação viral, né, e formação de novo vírus, mas o grande complicador, quando esse material genético é inserido aqui, a gente pode mudar essa sequência gênica e a produção celular de determinadas proteínas se alterar, promovendo uma multiplicação celular excessiva, né? Outro exemplo de carcinogênese é o que a gente determina como carcinogênese química, né, provocado por substâncias químicas com capacidade de ligação genética direta ao material genético. São inúmeros os agentes químicos que podem promover essa ligação, né? Os hidrocarbonetos aromáticos é um exemplo clássico disso. São moléculas oriundas da combustão do carvão, né, e podem dar origem a estruturas que modificam a sequência gênica por silenciamento gênico, na grande maioria das vezes, por sua ligação ao material genético. Aminas aromáticas e azocompostos e nitrosaminas podem ser observadas em distintas formulações químicas, desde medicamentos, drogas, até mesmo pesticidas, né? E em algumas outras situações a gente encontra essas moléculas também em conservantes químicos, em conservantes de alimentos, né? Por isso, há uma gama muito grande de agentes químicos que podem promover o surgimento de neoplasias. Uma coisa importante da gente identificar são alguns carcinógenos que podem levar a uma transformação celular direta e aqueles carcinógenos que dependem de uma metabolização para sua transformação em uma molécula com capacidade de ligação ao material genético, né? Os carcinógenos que têm essa capacidade de ligação direta é conhecido como carcinógeno direto. Os carcinógenos indiretos, normalmente eles são metabolizados, normalmente isso é observado no fígado, e se transformar em uma molécula ativa que altera o material genético daquela célula, transformando aquela célula em uma célula neoplásica, né? Então, existem agentes químicos que, quando absorvidos ou ingeridos pelo corpo, entram em contato com as células e transformam essas células. Outros agentes químicos precisam passar por uma metabolização e um dos seus subprodutos é que levam a transformações neoplásicas.
Outro exemplo de carcinogênese está relacionado à exposição radioativa ao material genético. Essas mutações são ocasionadas por alterações na estrutura da molécula. Normalmente o que a gente vai observar são deleções da molécula de DNA, ou perda de sequências na molécula de DNA. A gente pode observar dois tipos de radiações que podem promover isso, as radiações ultravioletas e as radiações ionizantes. As radiações ultravioletas, elas tendem a incidir, né, fótons diretamente sobre a molécula de DNA, modificando uma sequência gênica, alterando as ligações moleculares que a gente poderia encontrar na molécula de DNA. Essa radiação ultravioleta, ela é encontrada normalmente na exposição solar, né, na luz solar. E um evento mais clássico é o surgimento de neoplasias cutâneas associadas a essa exposição excessiva, né, devido ao principal local que sofre exposição da luz solar, a pele. Já as radiações ionizantes, elas têm um poder maior de penetração. Então, a gente pode observar uma exposição a radiações ionizantes, principalmente no raio-x e em outros aparelhos que emitem essas radiações particuladas, em que os íons eles tendem a penetrar por vários tecidos e órgãos e comprometer várias sequências gênicas de várias células em vários órgãos. Normalmente, essas radiações ionizantes, elas provocam realmente uma deleção em uma grande sequência do material genético. Modificando toda essa sequência, a gente vai ter uma modificação de proteínas. Normalmente, a gente pode até parar de produzir algumas proteínas, dependendo do nível de deleção que a gente promove no material genético. Essa radiação ionizante ela se transformou em base para uma das terapêuticas principais utilizadas no tratamento do câncer, o que a gente chama de radioterapia. A radioterapia se baseia também na emissão de radiação ionizante sobre um tumor, né, sobre uma neoplasia, só que é uma emissão com uma incidência muito grande dessa radiação, que promove deleção não somente de pequenas sequências, mas de uma completa destruição do material genético e, consequentemente, uma destruição celular, né, uma morte celular, e promovendo com isso uma remissão ou uma diminuição do tamanho tumoral. Mas a gente vai discutir sobre isso mais na frente, quando a gente falar das terapias em indivíduos portadores de neoplasias. E assim a gente finaliza a nossa aula. Obrigado pela atenção de todos.